Vamos lá, hoje a gente vai mergulhar fundo numa das jornadas mais, épicas de toda a literatura, a Divina Comédia de Dante Alighieri. Pensa só, essa obra foi concluída lá por 1321 e é basicamente um mapa da alma, uma visão do além que, sério, vem moldando a imaginação coletiva há mais de 700 anos. Tudo começa com essa frase, que é super famosa. O narrador, que é o próprio Dante, se vê com 35 anos, que na época era tipo a metade da vida, sabe? Completamente perdido numa selva escura. E claro, essa floresta não é um lugar de verdade, né? Ela é um símbolo de um estado de pecado, de confusão, de uma crise existencial mesmo. Aquele momento em que a gente sente que perdeu o rumo. Então, o que a gente vai fazer aqui é seguir os passos de Dante. Pense nisso como a nossa visita guiada pelo além que ele imaginou. A gente vai ver o que ele viu e tentar pescar as lições que ele aprendeu nessa viagem inacreditável. Uma viagem que vai da escuridão total até a luz. E a nossa primeira parada é o reino da danação eterna, o inferno. E olha, para uma jornada tão perigosa assim não dá para ir sozinho, né? Dante precisa de um guia. E quem aparece para ele? Ninguém menos que o poeta romano Virgílio. Aqui, ele representa a razão humana, a lógica, a sabedoria. É Virgílio que vai guiar Dante pelos horrores que estão por vir. Uma coisa precisa ficar clara. O inferno de Dante não é só um poço de caos e fogo. Pelo contrário, é um sistema terrivelmente organizado. Imagina um funil gigante com 9 andares, 9 círculos. Cada círculo é para um tipo de pecado específico. E quanto mais Dante e Virgílio descem, piores são os pecados e, claro, piores as punições. Dali não tem saída. É a justiça divina na sua forma mais, digamos, implacável. E esse sistema todo, super organizado, é governado por um princípio, que é bem assustador, na verdade. O contrapasso. É uma palavra italiana e a ideia é mais ou menos sofrer o oposto. É a lei do olho por olho levada a um nível poético. Basicamente, a punição é um espelho, um reflexo simbólico do pecado que a pessoa cometeu em vida. Quer um exemplo? Olha só que genial e aterrorizante. Pega os adivinhos. Em vida, o que eles faziam? Tentavam, de forma bem arrogante, olhar para o futuro, uma coisa que, na visão de Dante, pertencia só a Deus. Pois bem, no inferno, a punição deles é ter a cabeça torcida para trás, para sempre. Eles são forçados a andar para frente, mas só conseguem enxergar o que ficou para trás. É uma ironia divina, cruel, mas perfeita dentro dessa lógica. Ok, depois de testemunhar todo aquele desespero, a jornada muda. E muda drasticamente. A gente deixa o inferno para trás e chega ao Monte Purgatório. E aqui a palavra-chave é outra: esperança. O clima muda completamente. Sai a danação eterna e entra a possibilidade de redenção. Essa diferença entre os dois lugares é fundamental para entender a obra toda. O inferno é estático, é uma prisão, fim de jogo. Já o purgatório não. Ele é um processo, é uma subida, uma jornada. As almas que estão ali não estão presas para sempre. Elas estão se purificando, se transformando, para um dia, quem sabe, se tornarem dignas do paraíso. A estrutura do purgatório também é super organizada. São 7 terraços e cada um é para um dos 7 pecados capitais. Mas aqui tem uma sacada diferente do inferno. A classificação é muito mais psicológica. Dante baseia tudo na ideia de amor mal direcionado. Pensa bem. O orgulho é o amor por si mesmo, só que em excesso. A inveja é o amor pelo que é bom, mas que fica triste quando o outro tem. A ira seria o amor pela justiça, mas que se transforma em vingança. É uma análise quase psicanalítica das motivações humanas séculos antes da psicanálise existir. E chegamos ao topo do Monte Purgatório. E aqui, Virgílio, que representa a razão humana, chega ao seu limite. A razão só pode nos levar até certo ponto. Para entrar no paraíso, é preciso algo mais. É preciso um novo guia. E é nesse momento que surge Beatriz, o grande amor da vida de Dante. Só que aqui ela não é só uma mulher. Ela representa a revelação divina, a fé. É ela que vai guiar a parte final da viagem. E a estrutura do paraíso, olha que interessante, é como um espelho invertido do inferno. Em vez de descer em círculos de pecado, Dante e Beatriz sobem, eles ascendem por 9 esferas celestiais. É pura luz, e cada esfera gira mais rápido e brilha mais forte que a anterior. É uma jornada de iluminação, tanto intelectual quanto espiritual, que vai crescendo, crescendo até o ponto máximo, a visão quase cegante da própria essência de Deus.
E agora um detalhe poético que é simplesmente genial e que amarra a obra inteira. Sabe qual é a última palavra de cada uma das 3 partes do poema? A mesmíssima palavra. Tanto o inferno quanto o purgatório e o paraíso terminam com a palavra stelle, que significa estrelas. É como se Dante estivesse dizendo que, não importa onde estejamos, mesmo no fundo do poço, o objetivo final é sempre olhar para cima, para a esperança, para a ordem divina. Tá, mas por que a gente ainda fala sobre isso? Por que um poema de 700 anos atrás ainda é tão importante? A verdade é que o impacto da Divina Comédia vai muito, mas muito além da história que ela conta. A obra é, sem exagero, um dos pilares da cultura ocidental. Para começar, Dante era obcecado por estrutura, e a numerologia na obra dele é algo fundamental. O número 3, que simboliza a Santíssima Trindade, está por toda parte. São 3 livros, cada livro com 33 cantos, e os versos são escritos em estrofes de 3 linhas, a famosa terza rima. É como se ele tivesse construído uma catedral, só que com palavras. E o legado, gente, é uma coisa monumental. Pensa na língua. O jeito que Dante escreveu no dialeto toscano foi tão poderoso que virou a base para o italiano que se fala hoje. Na arte, então, séculos de artistas, de Botticelli a Rodin, com a sua famosa Porta do Inferno, tentaram colocar em imagens o que ele escreveu. E na literatura, bom, a influência dele é simplesmente incalculável, chegando em gigantes como T.S. Eliot, Borges e tantos outros. O grande poeta do século XX, T.S. Eliot, resumiu isso de uma forma definitiva. Ele disse: Dante e Shakespeare dividem o mundo entre eles. Não há um terceiro. Pensa no peso disso. Ele coloca Dante no mesmo patamar de Shakespeare. São os 2 pilares que sustentam toda a literatura ocidental. É uma afirmação que mostra o tamanho, a estatura inigualável da Divina Comédia. No fim das contas, a jornada de Dante é uma grande alegoria, certo? É a jornada da alma humana, de se perder no escuro, na confusão, e de lutar para encontrar um sentido, para encontrar a luz. E depois de tantos séculos, a pergunta que fica é: o que esse mapa do além, essa viagem da escuridão para a luz, pode nos dizer sobre os nossos próprios caminhos?